Olá pessoal, vamos fazer aqui um vídeo de baby doll, certo? Aqui é a parte de baixo do calção, depois eu explico a vocês direitinho. Vamos começar pela parte de cima, certo? Aqui é a parte de baixo, da parte da saiazinha, digamos assim, da blusa. Você corta 2 vezes com tecido enviesado, certo? E aqui é a parte do busto. Você corta também 2 vezes, ok? Aqui é uma renda com elastano, certo? Que vai ter aqui esse corte, que é onde nós vamos costurar. Você pode costurar tanto na reta, depois passar na overlock, como também você pode fazer na zigue-zague, na doméstica, no caso, sem problema nenhum, ok? Então, vamos fechar aqui. Depois vamos na overlock. Começando sempre com retrocesso. Essa costura aqui é mais por segurança. Cortando as pontas de linha, fazendo o acabamento. Como eu lhe disse aqui, você tira 2 peças. Eu estou fazendo com tecido plano. É um tecido de cetim. Então, aqui, nós vamos passar na overlock aqui ao redor de toda a peça, para depois pregar, certo? A renda. Já fui na overlock, ok? Já passei. Aqui é uma renda com elastano. Tem uma elasticidade boa. Já passei aqui na overlock. E também já passei aqui ao redor de toda a peça aqui do busto, certo? Porque nós vamos costurar aqui, no caso eu vou costurar aqui na reta. Ela vai ficar dessa maneira e vamos passar aqui uma costura aqui ao redor da peça, certo? Mas você pode fazer na doméstica, no zigue-zague, sem problema nenhum. Então, vamos começar aqui com o retrocesso, de preferência com ponto pequeno. Porque aqui ela é malha, é uma renda com malha, com elastano. Então, você começa aqui pegando aqui da pontinha, sem pressa, devagar, ok? Quando chegar aqui na emenda, você dá um pequeno retrocesso só para reforço, coisinha pouca. E vai contornando a peça. Como eu disse, estou trabalhando com tecido plano. É um tecido de cetim estampado. E essa peça é o tamanho P. Aqui você corta essa parte que sobra. Eu gosto sempre de cortar um pouquinho maior, certo? Para não evitar, ó, ok? Vou pegar aqui na pontinha. Eu corto sempre um pedaço maior, é o que eu prefiro que fique sobrando do que faltando. Então, você faz a outra peça do mesmo jeito.
Aí você vai medir se elas estão do mesmo tamanho, porque não pode ficar maior do que a outra, certo? Aqui você vai passar uma costura, já no número 4, 4,5, porque aqui são a costura para franzir. Mas se você quiser botar uma pince, pode colocar. Só que aqui eu vou colocar um franzido. Então você passa duas costuras, uma na pontinha e a outra no pé de máquina. Faz nas duas peças do mesmo jeito. Aí você puxa as duas linhas de cima por igual, que é para franzir. Porque a parte aqui do busto ela vai ficar franzida, certo? Você puxa direitinho para ela ficar igual, ok? Divide o franzidozinho bem direitinho. Certo? Já tem que ficar dessa maneira aqui, ó. Como vocês podem ver. Faz a mesma coisa da peça. Essa parte aqui, você centraliza o meio, que é onde a gente vai pregar a parte do busto, certo? Você deixa aqui passando 1 centímetro só 1 centímetro aqui, que é quando você for fechar a lateral. Como a peça já está overlocada embaixo aqui no busto, você vai pregando a renda da mesma maneira como você pregou na parte de cima. Começando com retrocesso e vai passando a costura, centralizando com cuidado. A outra parte do busto você transpassa um pouquinho, um pouco mais do que a metade, não 100%. No caso, você transpassa um pouquinho. Que uma tem que ficar um pouco transpassada. E continua costurando. Aqui eu adiantei um pouquinho o vídeo não ficar muito prolongado, certo? Como você, aí você aqui você já tira a parte do alinhavo, a linha que você alinhavou, ok? E essa parte aqui, você vai pregar na parte da sainha da blusinha. Você centraliza, e centraliza a peça também, certo? Só que primeiramente nós vamos na overlock. Aqui é a parte das costas, que você também vai fazer a mesma coisa. E as costas ela vai ficar só assim, entendeu? Dessa maneira aqui. Primeiro a gente vai passar na overlock essa parte aqui, frente e costa, que é para pregar a frente, ok? O busto, no caso. Já fomos no overlock. Você centraliza aqui a peça. Certo? Como você já centralizou a parte do busto, você bota uma marcação em cima da outra. Ok? E vamos costurar do mesmo jeito. Começando sempre com retrocesso. E você vai costurando devagar,
sem pressa. Se for preciso puxar um pouquinho a malha, a lycra, no caso a renda, você pode puxar aqui um pouquinho. Porque a parte de baixo essa outra peça, ela é cortada enviesada, não é no fio. Então você pode puxar um pouquinho, não tem problema. Ok? Adiantei aqui um pouquinho. Cortando sempre as pontas de linha, para tirando logo os acabamentos. Certo? Aqui a parte da frente já tá feita. Ok? Agora vamos fazer a parte das costas. Você centraliza também o meio, tanto da renda também. E vamos pregar do mesmo jeito. A parte das costas, a renda tem que ser menor do que a frente, certo? Aqui eu tô colocando essa parte que fica abaixo do busto com 80 centímetros. Porque como é uma peça para dormir, ela não pode ficar acochada, ok? Ó, ela ficou com um pequeno franzidozinho, muito pouco. Aqui vamos fechar a lateral, certo? Você une bem direitinho aqui a renda da frente com as costas, para ela ficar bem em cima da outra direitinho, para não ficar torta. Começando sempre com retrocesso, observando sempre se a renda está em cima direitinho. Aqui você também dá outro retrocesso na renda. Pronto, aqui já adiantei, já fechamos uma lateral, ok? Vamos passar para o outro lado. Você faz o mesmo procedimento. Começando sempre com retrocesso. A costura aqui só é um pezinho de máquina, não é precisa você colocar mais do que isso, não é necessário. Terminando com retrocesso, ok? Como você vê, ó, a renda ficou bem em cima, não pode ficar torta, tem que ficar bem uma em cima da outra, certo? Tanto de um lado como do outro. Depois nós vamos no overlock e overlockar a lateral, ok? Aqui eu tirei duas tiras para fazer as alças. Eu tirei também enviesada, mas se você quiser tirar no fio, você também pode fazer, certo? Então aqui vamos fazer um viés. Depois vamos virar o viés. Isso aqui vai ser as alças do nosso baby doll. Pronto, já passei a costurazinha um pé de máquina, ok? E eu vou virar o viés. Você empurra o tecido para dentro, com esse ferrinho, um aramezinho no caso, certo? E você vai virando com calma. Quando chega aqui, você puxa o arame e desvira
o viés. Pronto, vai ficar dessa maneira aqui, certo? Como ele é enviesado, depois nós vamos passar ele no ferro, para ele não ficar retorcido. Faz a mesma coisa com o outro. Você pega aqui na pontinha, empurra para dentro. Vou lhe mostrar de novo. Você pega aqui na ponta, certo? Empurra para dentro e vai colocando e vai virando ele. No caso aqui, esse meu ferrinho, esse meu aramezinho é aro de bicicleta. Eu tenho ele já há bastante tempo, ele é muito útil, entendeu? Para virar meus rolotê. Agora vamos pregar aqui as alças, certo? Você ajeita aqui a pontinha para o acabamento ficar perfeito. E você começa com retrocesso. Vira aqui a costura e você vai passar uma costura por cima na emenda da renda, prendendo o viés. O viés vai ficar preso por baixo, certo? Corta as pontas de linha, fazendo os acabamentos. Ó, por cima ela vai ficar presa. E por baixo ele vai ficar preso e vai ficar seguro. Não corre o risco de arrebentar. Certo? O outro lado você faz do mesmo jeito que eu já fiz para adiantar o passo. Mede para estar do mesmo tamanho. Ok? Aqui já fui na overlock. Já passei aqui na overlock. Certo? Só que aqui nós vamos passar uma pequena costurinha, tipo para rebater aqui em cima da renda. Só na renda, por medida de segurança, para fortificar, para não correr risco de arrebentar, né? Então você passa uma costura com retrocesso só nessa parte da renda, para ficar um acabamento perfeito, ok? Outro lado você faz a mesma coisa. Aqui você tira um pedaço do viés, que é onde você vai colocar o regulador da argolazinha. Certo? É para regular o tamanho da alça que você desejar. Você deixa ele aqui preso com alfinete para quando você for costurar facilitar, certo? Aí você marca o meio aqui das costas, centralizando ela. Então, dessa marcação que você fez, você coloca 4 dedos, mais ou menos 8 centímetros, e prega esse pedacinho de viés onde você colocou sua argola, certo? Faz as dos dois lados
mede para ver se ficou igual e recorta as sobras que passar, certo? Lembrando que você pode fazer todo esse procedimento na zigue-zague, certo? Aqui nós vamos passar o viés por dentro do regulador, ok? Como vocês podem ver, você tem o cuidado do viés por ele ser enviesado, para ele não ficar enrolado. Certo? Sempre olhando direitinho para ele não ficar enrolado, porque como o viés ele é enviesado, corre risco dele ficar enrolado. Então você tem o cuidado aqui. Ok? Tô só aqui marcando um pouco aqui com unha, mas depois eu vou passar o ferro para ficar com o acabamento perfeito. Que é só para ele não enrolar, para mim ter certeza que ele não vai enrolar. Então você puxa aqui e a outra ponta você coloca aqui por dentro. Ele tem que entrar aqui e voltar pelo outro lado do regulador. Dá um pouquinho de trabalho, mas dá certo. Pronto, é que você já prende com alfinete, porque aqui a gente vai fazer um arrebatezinho, fazer um travete. Ele vai ficar dessa maneira, certo? Aqui você faz o travete na zigue-zague, pequeno ou até mesmo na reta. Como eu tô trabalhando na reta, vou fazer na reta, certo? Faz ao outro lado, depois você mede para as duas alças ficar da mesma altura, certo? O procedimento é o mesmo. E aqui vamos passar uma costura. Como eu estou trabalhando aqui na reta, eu vou passar aqui na reta mesmo, mas ficaria perfeito se ficasse ainda melhor ainda no caso, né? Se você fizesse no zigue-zague, pontinho pequeno, mas pode ser também feita na reta, sem problema nenhum. Você passa um arremate, certo? Corta o excesso que passou, faz o procedimento nos dois lados, as duas alças, ok? Aqui o embanhado aqui embaixo, você vai passar uma costura, droba bem pouquinho, meio centímetro só para dizer, e você vai passar uma costura aqui na pontinha. Porque aqui o acabamento vai ser aquela costurinha bem estreitinha. Então você passa a costurinha bem na pontinha, ao redor de toda a peça, que vai ser a bainha dela. Como vocês vê, ó, a costura é bem na ponta, certo? Aí você recorta esse excesso de tecido aqui que passou, você recorta todinho. Pronto, já adiantei aqui o passo, aí você vira de novo e passa outra costura por cima da que você acabou de fazer, bem na pontinha do mesmo jeito. Pronto, já adiantei aqui o passo, ok? E a costura vai ficar assim, ó.
bem estreitinha, ok? Vai ficar uma costura delicada, não vai ficar aquela costura grosseira, vai ficar bem delicada. Então, essa peça de cima nós já terminamos, certo? Depois eu vou passar o ferro. A peça de cima já está pronta. Ok? Agora vamos para o calção, a parte de baixo do baby doll. A parte do baby doll do calção é fácil. É um calção simples. Você vai fechar aqui o fundo, vai passar com a costura, tanto frente quanto costa. Não tem complicação nenhuma, certo? Fechou o fundo. Depois você fecha as laterais, tanto de um lado como do outro. Vai no overlock para depois fecharmos aqui o fundo, certo? E é uma peça simples, não tem complicação. Creio que todo mundo sabe fazer um calção, mas como eu estou fazendo um conjunto, já fui no overlock, já fechei tudo. Vamos passar aqui também uma costura no fundo, já que eu fiz só passar no overlock. Agora eu vou passar a costura, dando um retrocesso sempre aqui no fundo para fortificar. Porque o fundo da peça sempre é um canto que rasga com facilidade. Então é sempre bom a gente passar um reforço, certo? Lembrando sempre que as costuras tem que ficar uma em cima da outra para ficar o acabamento perfeito, ok? Aqui o elástico, como é uma peça para dormir, eu vou colocar esse elástico de 2 centímetros, certo? Porque ela não vai ficar acochada, ela vai ficar justa no corpo sem acochar. Como é uma peça pequena, eu cortei 58 centímetros. Você que emenda a peça, o elástico no caso, desculpe, passa um retrocesso para que o elástico não se arrebente. Corta os excessos, ok? Vai ficar dessa maneira. Aí vamos passar, pregar o elástico no short, ok? Lembrando sempre que devemos começar a pregar o elástico pela parte das costas da peça, certo? Então, você vai virar aqui a costura, o tecido, e vai passar uma costura sem prender o elástico, só pré-costurando só na peça. O elástico ele vai ficar solto, certo? Então, vamos começar aqui devagarzinho, com a costura bem na pontinha, sem prender o elástico. Terminando aqui com o retrocesso, adiantei aqui um pouco. É para o vídeo não ficar muito prolongado, que eu já tô achando que ele tá ficando longo demais, certo? Eu sei que vocês não gostam. Então, você centraliza aqui o elástico. Ok? Dividindo bem direitinho. Coloca um alfinete aqui na parte central da frente. Certo? E mede também a parte central das costas. E puxa para ele ficar centralizado. Ok? E vamos passar uma costura no meio do elástico para evitar que o elástico enrole, porque esse elástico ele é danado para enrolar. Quando você começa a usar, ele enrola. Então, vamos passar uma costura aqui no centro, aqui no meio. Pronto, já passei, adiantei aqui um pouco o passo. Certo? Ela vai ficar dessa maneira aqui, ó. Certo?
Você vai passar uma costura no meio do elástico. Aqui na bainha, vamos fazer uma costurazinha também estreitinha, ok? Se você quiser colocar a renda, da mesma que você colocou no caso na parte de cima do baby doll, você pode até colocar, mas aqui eu vou fazer simplesmente só a bainha, para simplificar, certo? Mas aí é critério seu, ok? Já adiantei aqui, fica uma costurazinha estreitinha, ok? Não larga. Pronto, já terminei a peça, já fui no ferro, passei ela, como vocês podem ver. Ficou uma peça simples, mais bonita, uma estampa também muito bonita, tecido acetinado. Lembrando que você pode fazer na zigue-zague, ok? É um baby doll, tamanho M. Tamanho M não, desculpe, é um P. Ok? Aqui é a frente dela, certo? E aqui as costas, com alças reguláveis. Ok? Se gostaram, deixe seu like, seu comentário, tá certo? Com a peça bonita, simples, mas bonita. E você pode fazer com qualquer estampa, você pode variar a cor, vai ser seu critério, ok? Deixe seu like, seu comentário e até o próximo vídeo.